Ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava com pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa disputa. Eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar como a imprensa reagiu a mais uma vitória. Dessa vez o Mengão venceu o Bragantino jogando em casa, 2-1 no Maracanã, um público até abaixo daquilo que se espera pro time do Flamengo, né? Mas é bem compreensível tanto imaginar num domingo com muita chuva lá no Rio de Janeiro. Então foi até um público razoável, pouco mais de 30 mil pessoas foram assistir o Flamengo ali e assistiram a vitória do Mengão, que começou muito bem no primeiro tempo, avançou o time, foi pra cima, colocou o Bragantino ali contra a parede, fez 1-0, teve chances até de marcar mais gols. O Michael jogou muita bola na volta dele ao Mengão na primeira etapa, fez 1-0, foi pro intervalo, na volta o Flamengo tomou um empate e logo em seguida acabou fazendo o segundo gol ali, uma bola que foi no bate-rebate, acabou saindo gol contra, mas o Flamengo foi bem superior ao Bragantino e mereceu vencer, é claro. A parte física do Flamengo chamou muito a minha atenção, porque no segundo tempo o time cansou, assim como já vinha cansado também, vinha cansando, na verdade, nos últimos jogos, né? Ficou muito evidente nas últimas partidas do Flamengo. Vamos acompanhar a partir de agora tudo que a imprensa falou e, é claro, deixaremos o link da ESPN aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E a gente começa falando dessa vitória do Flamengo, importante vitória do Flamengo, 2-1 para cima do Bragantino. O Flamengo cola ali no Palmeiras com os 44 pontos, está na briga ali pelo título. Mesmo depois de tudo que passou essa semana, toda a dificuldade, ainda convivendo com muitos desfalques, mas teve a estreia do Michael e estreou fazendo gol, hein, André Kfouri? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite. Uma ótima noite a todos nossos amigos e amigas. Estreou bem. O gol que ele marcou foi comemorado do jeito que deve. Um jogador que passou um período no Flamengo e na sua própria apresentação de retorno disse que queria fazer melhor, se sentia mais preparado, um jogador mais capaz. E, assim, a julgar pela primeira noite dele com a camisa do Flamengo nesse retorno, é isso que vai acontecer. Ele foi contratado para ser um atacante, primordialmente para jogar no lado do campo, fez um gol típico de centroavante, uma bola que parece fácil, mas outros perderam lances parecidos, não só nessa rodada, como nas recentes. Uma boa assistência do Luiz Araújo. E eu queria falar também sobre esse jogador, que fez uma partida em La Paz, Luiz Araújo, que fez uma partida em La Paz como se La Paz não fosse um local a 3.300 de altitude, e 72 horas depois estava no Maracanã, jogando como se não tivesse jogado a 3.300, 72 horas atrás. Então o Flamengo não fez uma partida brilhante, mas nas circunstâncias, com os jogadores que estão disponíveis, o nível de cansaço, o desgaste, tudo isso computado, e computado também que a defesa deu um gol de presente para o Red Bull Bragantino. Foi. Presente que foi devolvido instantaneamente. Com um gol contra que é meio cômico até, desculpe o torcedor do Red Bull Bragantino, mas né? Do churrasco. Assim, a falta de sorte envolvida no gol contra do Bragantino é uma coisa difícil da gente ver no futebol, mas acontece de vez em quando. Isso dito, o Flamengo tem uma noite positiva para o seu momento, né? Enquanto espera a volta do Tite, que felizmente teve alta ontem. Não sei quando ele vai voltar a trabalhar, mas que seja logo e que ele esteja bem. Sim, hoje era para buscar de alguma maneira o resultado. E a maneira que o Michael voltou é ótima notícia, porque ele vai ser muito exigido. Ele, ao contrário dos jogadores do Flamengo que vem em plena temporada, ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava com pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa sequência de temporada. Pode entregar muito ainda, hein, Pedro? Tudo bem? Pode, William. Tudo bem? Um abraço, boa noite a você, André. Boa noite. Breiler, Léo, fã de esporte. É a grande notícia de hoje, né? O André já citou o Michael Araújo, que talvez fique um pouco... Luiz Araújo. O Luiz Araújo, desculpa. Um pouco apagado na análise, porque o Michael é apresentado, estreia, faz gol, abre o placar. Mas o que o Luiz vem fazendo há algum tempo, e não é de hoje, não é pela partida contra o Bolívar na altitude, não é pelo jogo de hoje, quase toda jogada de perigo do Flamengo, ela passa por ele. Então é bom frisar porque
a pressa para se criticar quando ele errava lá atrás, uma coisa ou outra, e sempre foi muito importante para o time, ela era mais do que acelerada, né? Era mais do que pressa até. E é um cara de fundamental importância. Compensa se alguém não marca, chega se alguém não cria. Isso. Se precisar, troca de lado, quando muita gente não tem como fazer por ali, quando teve a lesão do Cebolinha. E hoje, mais uma vez. O primeiro gol passa por ele, o segundo gol passa por ele. É um dos caras que mais corre na altitude. O Flamengo chega de madrugada, treina 5h30 da tarde, sexta-feira. Ontem já não pode ser um treino, sabe, de muita intensidade. Entra em campo hoje com um time que nunca jogou junto, até porque o Michael era o primeiro jogo. Então, é muito fácil também de sentar aqui e querer cobrar mais e mais e mais. Eu acho que o Flamengo teve um bom resultado. O Flamengo venceu e ele vinha de 2 derrotas, é bom lembrar, né? Ele vinha de uma sapatada do Botafogo no fim de semana passado, ele vinha de uma derrota, apesar de tudo, no meio de semana, ele precisava vencer. E você vencer com esse fato novo te ajuda um pouco, porque você lembra que tem o Michael que chegou, tem o Alexandre que está chegando, tem o Alcaraz que está chegando. Então esse time pode passar a virar um pouco esse noticiário de perda de jogadores e sem falar em ganho de jogadores. Era muito importante. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era até melhor antes do gol. No começo o Red Bull do jogo, Bragantino era melhor. Um ataque que se movimentava bastante, dificultava para a linha de defesa do Flamengo, que estava um pouco perdida assim. Pulgar e Alan ali ainda tentando entender. O Léo Ortiz não estava exatamente como volante como dos últimos jogos, estava como zagueiro, compensava muito uma partida ruim do Davi Luiz e indo para frente muita qualidade. A gente vê a bola do Gerson Luiz Araújo para o segundo gol. É uma dupla que vem resolvendo muita coisa do Flamengo. O Gerson, é bom frisar, sofreu muito no jogo de quinta-feira. O Gerson no primeiro tempo, depois dos 15 minutos, ele não conseguia mais compensar, não conseguia chegar para marcar. E está em campo hoje, então às vezes a gente também sobe muito a régua da cobrança, sabe, do pedido. Era um jogo diferente, é só você olhar para a arquibancada. O Flamengo hoje levou muito pouca gente no comparativo para o que leva ao Maracanã. Então também parecia um jogo em que até a torcida estava meio tentando entender o que era. Para essa rodada de brasileiro, o Flamengo venceu. Não tinha Tite, estava o Matheus por ali, vacilou de novo, o Alan ali dentro da área, vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos Alan, mas vacilou. Mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica. Então também, se fosse um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação de jogador dando condição, mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra a ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada, a gente viu aqui com o Calçade durante toda a semana, o Donan por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla, e o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo. Acho que o Flamengo tem alguma... É que óbvio que o Flamengo pode entregar de futebol é mais do que isso. Mas também não sei se dá pra gente exigir muito mais do que isso nesse momento. Tem alguns momentos, sim, a gente pode questionar algumas escolhas do Tite e tudo, mas fisicamente, esse time parece estar no limite. Eu acho que assim, o Breila, muita gente criticava. Inclusive, a gente falou aqui algumas vezes sobre o Flamengo que parecia que ficava às vezes meio acomodado, achando que ia resolver o jogo na hora que dava e que não, a gente tem capacidade aqui, temos jogadores, na base da individualidade a gente pode... A impressão que dava é que era um Flamengo, às vezes, que podia fazer, mas não fazia porque achava que tinha um jogo nas mãos. E muitas vezes o Flamengo perdeu pontos em virtude disso. Mas o que a gente tem visto desse Flamengo está bem longe desse tipo de análise. É um Flamengo que se entrega, é um Flamengo, a gente está falando aqui, no caso de 3 jogadores, tem outros que a gente pode falar. Tecnicamente, achou o Léo Ortiz ali de volante, é um zagueiro, é um volante. O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo, enfim, e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem. Mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a braçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson.
E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo, conseguiu se redimir dos últimos jogos, e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou, é o que se espera ali dessa dupla. Mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha. Não foi um jogador confiável na temporada, e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou, foi bem. E é um jogador que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito. O Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é? Mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Então tá aí um pouco da análise, né, dos comentaristas falando um pouco sobre esse jogo do Flamengo, essa vitória muito boa do Mengão no Maracanã. O time cansou no segundo tempo, deu pra notar, fisicamente não tava legal. O primeiro tempo foi muito bom do Flamengo, em especial do Michael, que entrou ali no 220, como ele costumava fazer quando atuava pelo Mengão, e agora com mais experiência, ele fez essas jogadas aí, sempre dando trabalho pra defesa, na esquerda, na direita. E o lado positivo de ter o Michael é que a gente sabe que com o Jorge Jesus, ele jogou um bom tempo na ponta direita lá na Arábia Saudita. Então ele pôde ali hoje ele dá pro Flamengo uma segunda opção. Ele consegue jogar muito bem na esquerda. Olha aí, ó, finalizando, tentando, quase marca mais de um gol, né? E muito bem também na direita. Ou seja, é um cara que a gente pode usar ele nas duas pontas, com tranquilidade. Ele jogou muito tempo assim com o Jorge Jesus. Então é um cara que tem muita experiência para fazer esse tipo de jogada. Então com isso o Flamengo consegue crescer demais com esse jogador, é claro. Vai chegar ainda o Alexandro, Alcaraz, vem muitos reforços aí. O time do Flamengo vai fortalecer bastante, porque precisa, né? Tem bons jogadores no elenco, porém, boa parte deles, infelizmente, tá lesionado. E aí, você gostou ou não gostou da atuação do Mengão? Opine, deixe sua opinião aqui nos comentários, porque é importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!